E começamos, então. Okay. Fechemos os nossos olhos, então. Direcionemos o nosso pensamento a Deus, a Jesus, aos espíritos benfeitores aqui conosco reunidos, para mais esse estudo da obra de André Luiz, esse livro que iniciaremos agora, capítulo 1, na companhia dos nossos amigos e irmãos espirituais, encarnados e desencarnados aqui conosco, para junto aprendermos com o autor espiritual que tanto nos tem ensinado ao longo desses anos. Agradecemos a oportunidade de estarmos aqui reunidos, virtualmente, porém presentes, com o anseio de aprendermos, para que possamos aprender a ajudar-nos a nós mesmos e aos outros, os nossos irmãos, na caminhada da evolução, na vida, no dia a dia, enquanto estamos vivendo, enquanto vivemos em sociedade. Agradecemos por tudo, pelas bênçãos recebidas dos céus e pelo amor de Deus que a nós é sempre derramado através da sua graça e misericórdia. Amém. Que assim seja. Obrigada. Então. Eu estou na casinha do gnomo. Eu vou fazer aqui, então, o share. Todo mundo consegue ver? Tá bem pequenininho. Uhum. Tá bom assim? Tá ótimo. Tá. Então, a gente vai começar o estudo. Esse é o 3º livro, né? A gente já estudou o Nosso Lar, os Mensageiros, e hoje a gente começa os Missionários da Luz. Este livro tem 20 capítulos, diferente dos outros 2 que a gente estudou, que tinham 51 capítulos. E nesse livro, o André Luiz, ele fala, né, ele vai share com a gente os segredos da reencarnação, revelando a tarefa dos espíritos missionários encarregados desse processo. E ele afirma que a morte física não é o fim, e ele destaca essa importância, a importância do esforço próprio na luta pela nossa reforma íntima. Esses 20 capítulos passam sobre a continuação do aprendizado na vida espiritual, o perispírito como organização viva, moldando as células materiais, e a reencarnação orientada pelos espíritos superiores, e também tem aspectos diversos nas manifestações mediúnicas. Nesse livro, nós vamos aprender que a providência divina concede sempre ao homem novos campos de trabalho, através da renovação incessante da vida por meio da reencarnação. Eu só queria pedir para quem não estiver lendo ou fazendo nenhum comentário, deixar no silêncio, para não dar interferência do áudio, tá bom? Quem é que gostaria de ler, então, o 1º capítulo? Na verdade, não é nem o 1º capítulo, eu acho que essa parte aqui, deixa eu só passar rapidinho, desculpa, é a introdução. É a introdução do Emmanuel, eu acho. Quem falou que pode ler? Eu. Então, pode ler, Paula, por favor. Ante os tempos novos. Enquanto a história relaciona a intervenção de fadas, referindo-se aos gênios tutelares, aos palácios ocultos e às maravilhas da floresta desconhecida, as crianças escutam atentas, estampando alegria e interesse no semblante feliz. Todavia, quando o narrador modifica a palavra, fixando-a nas realidades educativas, retrai-se a mente infantil, contrafeita, cansada. Não compreende a promessa da vida futura, com os seus trabalhos e responsabilidades.
Os corações ainda tenros amam o sonho, aguardam o heroísmo fácil, estimam o menor esforço, não entendem de pronto o labor divino da perfeição eterna e, por isso, afastam-se do ensinamento real, admirados, espantadiços. A vida, porém, espera-os com as suas leis imutáveis e revela-lhes a verdade, gradativamente, sem ruídos espetaculares, com serenidade de mãe. As páginas de André Luiz recordam essa imagem. Enquanto os espíritas sábios e benevolentes trazem a visão celeste, alargando o campo das esperanças humanas, todos os companheiros encarnados nos ouvem, estáticos, venturosos. É a consolação sublime, o conforto desejado. Congregam-se os corações para receber as mensagens do céu. Mas, se os missionários do plano superior revelam alguns ângulos da vida espiritual, falando-lhes do trabalho, do esforço próprio, da responsabilidade pessoal, da luta edificante, do estudo necessário, do autoaperfeiçoamento, não ocultam a desagradável impressão. Contrariamente às suposições da primeira hora, não enxergam o céu das facilidades, nem a região dos favores. Não divisa acontecimentos milagrosos, nem observam cadê? A beatitude repousante. Ao invés do paraíso próximo, sentem-se nas vizinhanças de uma oficina incansável, onde o trabalhador não se elevará pela mão beijada do protecionismo, e sim à custa de si mesmo, para que deva à própria consciência a vitória ou a derrota. Percebem a lei imperecível que estabelece o controle da vida, em nome do eterno, sem falsos julgamentos. Compreendem que as praias de beleza divina e os palácios encantados da paz aguardam espíritos noutros continentes vibratórios do universo, reconhecendo, no entanto, que lhes compete suar e lutar, esforçar-se e aprimorar-se por alcançá-los, bracejando no imenso mar das experiências. A maioria espanta-se e tenta o recuo. Pretende um céu fácil, depois da morte do corpo, que seja conquistado por meras afirmativas doutrinais. Ninguém, contudo, perturbará a lei divina. A verdade vencerá sempre e a vida eterna continuará ensinando, devagarzinho, com paciência maternal. Ao espiritismo cristão cabe, atualmente, no mundo grandiosa e sublime tarefa. Não basta definir-lhe as características veneráveis de consolador da humanidade. São preciso também lhe revelar a feição de movimento libertador de consciências e corações. A morte física não é o fim. É pura mudança do capítulo no livro da evolução e do aperfeiçoamento. Ao seu influxo, ninguém deve esperar soluções finais e definitivas. Quando sabemos que 100 anos de atividade no mundo representam uma fração relativamente curta de tempo para qualquer edificação na vida eterna. Infinito campo de serviço aguarda a dedicação dos trabalhadores da verdade e do bem. Problemas gigantescos desafiam os espíritos valorosos, encarnados na época presente, com a gloriosa missão de preparar a nova era, contribuindo na restauração da fé viva e na extensão do entendimento humano. Urge socorrer a religião, sepultada nos arquivos teológicos dos templos de pedra, e amparar a ciência, transformada em gênio satânico da destruição. A espiritualidade vitoriosa percorre o mundo, regenerando-lhe as fontes morais,
despertando a criatura no quadro realista de suas aquisições. Há chamamentos novos para o homem descrente. Homem descrente do século XX, indicando-lhe horizontes mais vastos, a demonstrar-lhe que o espírito vive acima das civilizações, que a guerra transforma ou consome na sua voracidade de dragão multimilenário. Ante os tempos novos, e considerando o esforço grandioso da renovação, o concurso de todos os servidores fiéis da verdade e do bem, para que, antes de tudo, vivam a nova fé, melhorando-se e elevando-se cada um a caminho do mundo melhor, a fim de que a edificação do Cristo prevaleça sobre as meras palavras das ideologias brilhantes. Na consecução da tarefa superior, congregam-se encarnados e desencarnados de boa vontade, construindo a ponte de luz, através da qual a humanidade transportará o abismo da ignorância e da morte. É por esse motivo, leitor amigo, que André Luiz vem, uma vez mais, ao teu encontro, para dizer-te algo do serviço divino dos missionários da luz, esclarecendo ainda que o homem é um espírito eterno, habitando temporariamente o templo vivo da carne terrestre. Que o perispírito não é um corpo de vaga neblina, e sim organização viva a que se amoldam as células materiais, que a alma, em qualquer parte, recebe segundo as criações individuais, que os laços do amor e do ódio nos acompanham em qualquer círculo da vida, que outras atividades são desempenhadas pela consciência encarnada, além da luta vulgar de cada dia, que a reencarnação é orientada por sublimes ascendentes espirituais e que, além do sepulcro, a alma continua lutando e aprendendo, aperfeiçoando-se, servindo aos desígnios do Senhor, crescendo sempre para a glória imortal a que o Pai nos destinou. Se a leitura te assombra, se as afirmativas do mensageiro te parecem revolucionárias, recorre à oração e agradece ao Senhor o aprendizado, pedindo-lhe te esclareça, ilumine, para que a ilusão não te retenha em suas malhas. Lembra-te de que a revelação da verdade é progressiva, e rogando o socorro divino para o teu coração, atende aos sagrados deveres que a terra te designou para cada dia, consciente de que a morte do corpo não te conduzirá à estagnação, e sim a novos campos de aperfeiçoamento e trabalho, de renovação e luta bendita, onde viverás muito mais e mais intensamente. Emmanuel. Pedro Leopoldo, 13 de maio de 1945. Legal. Você gostaria de comentar alguma coisa, Paula? Ou alguém mais? Só essa abertura aí já valeu o livro todo, né? Que bacana. É isso aí, a gente está na luta, né? Temos muito que aprender e é isso aí. Bom, tem muita coisa que fala desse texto. Sim, acho que alguém mais quer comentar? Eu posso falar uma coisa? Sim, sim. Eu achei bastante interessante. Pronto, como a Paula falou, essa introdução de Emmanuel fala muita coisa, né? Nos diz muito. Mas uma coisa que me chamou a atenção, eu achei bastante interessante, estou muito feliz, né? De continuar com esse estudo das obras de André Luiz, mas é que nesse livro, pronto, Jesus, quando veio ao mundo, já nos trouxe, né? A grande descoberta, né, vamos assim dizer, do cristianismo, que foi a questão de que a morte não existe, né, que nós não perecemos com a morte do corpo físico, né, isso ele provou através da sua ressurreição. Mas o que foi a ressurreição de Cristo? Foi, na verdade, a materialização.
Jesus, quando, né, depois do Calvário, apareceu aos seus discípulos novamente, mas na forma de espírito materializado, né? Só que Jesus era tão, né, o espírito maior, né, tão iluminado e acima de, né, de todos nós aqui que estamos na Terra, que a materialização dele foi tão poderosa que ele podia ser tocado, né? Talvez não em primeira instância, né? Quando ele pediu a Maria de Madalena para não lhe tocar, mas depois houve sim, né? Pessoas que o tocaram para sentir, para ver que era ele mesmo, né? Então, já veio daí a primeira revelação, né? Vamos assim, a grande revelação do cristianismo, né? Dentre outras, claro. E que é reforçada nesse livro, de novo, novamente, né? E eu achei também muito interessante que vamos também ver neste livro, pelo que Emmanuel nos diz, a questão do perispírito, que é o nosso corpo espiritual, né? E como ele se molda e como ele se interage com o corpo físico. Então, achei isso, assim, fantástico, que mal posso esperar para chegar nessas partes, para, né, para aprender um pouquinho mais de como são esses processos, porque são coisas que nos deixam curiosos, né? E quanto mais a gente ouve falar, escuta, lê e aprende, mais a gente quer aprender, né? Então eu estou bastante ansioso para chegar, né, para começarmos de vez esse estudo. Então mas era só isso que eu gostaria de dizer, foi um dos 2 pontos que eu achei fantástico nessa introdução de Emmanuel. Alguém mais quer comentar? Não? Eu gostei a maneira como ele estava, bom, Emmanuel é Emmanuel, né? Ele é bem sucinto, ele escreve uma linha e fala um texto, né? Na linha dele. Então, ele começa a introdução dele colocando como muitos de nós espera a facilidade, né? Espera, assim, que a gente vai patinar sempre numa rua asfaltada, retinha, né? E aí, quando começa a colocar uma rua assim mais esburacada, ou um uphill, subindo a ladeira, aí a gente já se apavora e muitas vezes desiste da, da patinada, né? Então, eu gostei de como ele nos lembra de que nada na vida é fácil, tudo é preciso trabalho, esforço, atenção, vontade, para ter o seu mérito, né? Então, ele já começa nos lembrando isso. E depois, eu também gostei aqui no final, quando ele fala, né, que quando ele começa a esclarecer sobre o que vai ser os Missionários da Luz, esse livro, e ele fala, assim, de vários aspectos, e ele começa a colocar que o perispírito não é um corpo de vaga neblina, né, e coloca que sim, ele é uma organização viva a que se amodam as células materiais, e a gente viu um pouco disso no livro anterior, nos últimos capítulos, quando a gente estava estudando o desencarne, né, eu já não me lembro o nome dele, depois fala aqui que a alma em qualquer parte recebe segundo as suas criações individuais, que os laços de amor e do ódio nos acompanham em qualquer círculo da vida. Olha como isso é importante, e o quão importante voltando, o Leandro estava falando de Jesus, dos ensinamentos, quando Jesus falou, reconcilia-se com teu inimigo, não é? Porque a qualquer parte da vida, qualquer círculo da vida, o amor e o ódio nos acompanham. Que outras atividades são desempenhadas pela consciência encarnada, além da luta vulgar do dia a dia? Ou seja, nós temos sim a luta do dia a dia para o nosso sustento material, não é? Mas não é só isso. Então, isso é importante a gente lembrar e achar esse meio termo para a gente também conseguir usar do nosso tempo, não só o trabalho para se manter, não é? E depois ele vem aqui que a reencarnação é orientada por sublimes ascendentes espirituais e que, além do sepulcro, a alma continua lutando e aprendendo, aperfeiçoando-se e servindo aos desígnios do Senhor. Ou seja, mais uma vez, colocando aqui que a morte não existe, é apenas a continuação da vida.
né? Então, aí a gente aqui, voltando a fazer o share. Peraí. Entra no primeiro capítulo, né? Que é o psicógrafo. Quem gostaria de ler esse capítulo? Eu posso ler. O psicógrafo. Encerrada a conversação referente aos problemas de intercâmbio com os habitantes da esfera carnal, o instrutor Alexandre, que desempenha elevadas funções em nosso plano, dirigiu-me a palavra gentilmente. Compreendo seu desejo. Se quiser, poderá acompanhar-me ao nosso núcleo em momento oportuno. Sim, respondi encantado. A questão mediúnica é fascinante. O interlocutor sorriu benevolentemente e concordou. De fato, para quem lhe examine os ascendentes morais. Marcou-se mais tarde, a noite de minha visita, e esperei os ensinamentos práticos, alimentando indisfarçável interesse. Surgida a oportunidade, vali-me da prestigiosa influência para ingressar no espaçoso e velho salão, onde Alexandre desempenha atribuições na chefia. Dentre as dezenas de cadeiras dispostas em filas, somente 18 permaneciam ocupadas por pessoas terrestres, autênticas. As demais atendiam a massa invisível aos olhos comuns do plano físico. Grande assembleia de almas sofredoras, público extenso e necessitado. Reparei que fios luminosos dividiam os assistentes da região espiritual em turmas diferentes. Cada grupo exibia características próprias. Em torno das zonas de acesso, postavam-se corpos de guarda, e compreendi, pelo vozerio do exterior, que também ali a entrada dos desencarnados obedecia a controle significativo. Só antes de continuar aqui, para dar o contexto, eles estão aqui numa reunião mediúnica, né? As entidades necessitadas, admitidas ao interior, mantinham discrição e silêncio. Entrei cauteloso, sem despertar atenção na assembleia que ouvia, emocionadamente, a palavra generosa e edificante de operoso instrutor da casa. Grandes números de cooperadores velavam atentos, e, enquanto o devotado mentor falava com o coração nas palavras, os 18 companheiros encarnados demoravam-se em rigorosa concentração do pensamento elevado a objetivos altos e puros. Era belo sentir-lhes a vibração particular. Cada qual emitia raios luminosos, muito diferentes entre si, na intensidade e na cor. Esses raios confundiam-se à distância aproximada de 60 centímetros dos corpos físicos. Estabeleciam uma corrente de força, bastante diversa das energias de nossa esfera. Essa corrente não se limitava ao círculo movimentado. Em certo ponto, despejava elementos vitais, à maneira de fonte miraculosa, com origem nos corações e nos cérebros humanos que aí se reuniam. As energias dos encarnados casavam-se aos fluidos vigorosos dos trabalhadores de nosso plano de ação, congregados em vasto número, formando precioso armazém de benefícios para os infelizes, extremamente apegados ainda às sensações fisiológicas. Semelhantes forças mentais não são ilusórias, como pode parecer ao raciocínio terrestre, menos esclarecido quanto às reservas infinitas de possibilidades além da matéria mais grosseira. Detinha-me na observação dos valores novos de meu aprendizado, quando meu amigo, terminada a dissertação consoladora, me solicitou a presença nos serviços mediúnicos. Demonstrando-se interessado no aproveitamento integral do tempo, foi muito comedido nas saudações. Não podemos perder os minutos, informou. E, designando o reduzido grupo de 6 entidades próximas, esclareceu. Esperam ali os amigos autorizados. A comunicação? Indaguei. O instrutor fez um sinal afirmativo e acrescentou. Nem todos, porém, conseguem o intuito à mesma hora. Alguns são obrigados a esperar semanas, meses, anos. Não supunha tão difícil a tarefa, aduzi espantado.
Verá, falou Alexandre gentil. Antes de continuar, eu só queria aqui fazer um highlight ali daquela parte onde ele fala que tinham poucas pessoas participando, mas que no plano espiritual havia muitas, né? E a gente sempre vê isso. No livro anterior também teve um trabalho, eu já não me lembro se eram 30 ou 20 pessoas e tinham 200 no plano espiritual. Então, como esse trabalho que, esses estudos que a gente faz também é importante, porque aqui a gente está em 7 pessoas, né? Mas só Deus sabe, no plano espiritual, quantos não estão conosco aprendendo, ouvindo, até intuindo em comentários, em dúvidas, né? Às vezes eles ouvem e falam assim, peraí, eu não entendi, deixa eu falar ali para ver se ela passa a minha dúvida, né? Então, o quão interessante é isso, porque eles sempre falam disso, e o quão importantes são esses estudos, o trabalho, né? Chico mesmo, até sozinho ele fazia, mesmo que não tivesse ninguém, né? Ele sentava lá, dava hora, ele abria o caderninho dele e fazia o estudo em voz alta, porque ele sabia que ele não estava sozinho, né? E dirigindo-se para um rapaz que se mantinha em profunda concentração, cercado de auxiliares de nosso plano, explicou atencioso. Temos 6 comunicantes prováveis, mas na presente reunião apenas compareceu um médium em condições de atender. Desde já, portanto, somos obrigados a considerar que o grupo de aprendizes e obreiros terrestres somente receberá o que se relacione com o interesse coletivo. Não há possibilidade para qualquer serviço extraordinário. Julguei que o médium fosse a máquina acima de tudo, ponderei. A máquina também gasta, observou o instrutor, e estamos diante de maquinismo demasiadamente delicado. Fixando minha expressão espantadiça, Alexandre continuou. Preliminarmente, devemos reconhecer que nos serviços mediúnicos preponderam os fatores morais. Neste momento, o médium, para ser fiel ao mandato superior, necessita clareza e serenidade, como o espelho cristalino de um lago. De outro modo, as ondas de inquietude perturbariam a projeção de nossa espiritualidade sobre a materialidade terrena. Como as águas revoltas não refletem as imagens sublimes do céu e da natureza ambiente. Indicando o médium, prosseguiu o orientador com voz firme. Esse irmão não é um simples aparelho, é um espírito que deve ser tão livre quanto o nosso e que, a fim de se prestar ao intercâmbio desejado, precisa renunciar a si mesmo, com abnegação e humildade, primeiros fatores na obtenção de acesso à permuta com as regiões mais elevadas. Necessita calar para que outros falem, dar de si próprio para que outros recebam. Em suma, deve servir de ponte, onde se encontrem interesses diferentes. Sem essa compreensão consciente do espírito de serviço, não poderia atender aos propósitos edificantes. Naturalmente, ele é responsável pela manutenção dos recursos interiores, tais como a tolerância, a humildade, a disposição fraterna, a paciência e o amor cristão. Todavia, precisamos cooperar no sentido de manter-lhe os estímulos de natureza exterior, porque se o companheiro não tem pão, nem paz relativa, se lhe falta assistência nas aquisições mais simples, não poderemos exigir-lhe a colaboração redundante em sacrifício. Nossas responsabilidades, portanto, estão conjugadas nos mínimos detalhes da tarefa a cumprir. Raiando-me a ideia de que o médium deveria esperar, satisfeito, a compreensão divina, Alexandre ponderou. Consideremos, contudo, meu amigo, que ainda nos encontramos em trabalho incompleto. A questão de salário virá depois. Neste ponto da conversação, convidou-me à aproximação do aparelho mediúnico e, colocando-lhe a destra sobre a fronte, exclamou: Observe, estamos diante do psicógrafo comum. Antes do trabalho a que se submete neste momento,
Nossos auxiliares já lhe prepararam as possibilidades para que não se lhe perturbe a saúde física. A transmissão da mensagem não será simplesmente tomar a mão. Há processos intricados, complexos. Alguém quer comentar alguma coisa, alguma pergunta antes de continuar? Algum comentário? Tá tudo bem? Tá ok? Então, vamos continuar. E, ante minha profunda curiosidade científica, o orientador ofereceu-me o auxílio magnético de sua personalidade vigorosa e passei a observar, no corpo do intermediário, grande laboratório de forças vibrantes. Meu poder de apreensão visual superara os raios-x com características muito mais aperfeiçoadas. As glândulas do rapaz transformaram-se em núcleos luminosos, à guisa de perfeitas oficinas elétricas. Detive-me, porém, na contemplação do cérebro em particular. Os condutores medulares formavam um extenso pavio, sustentando a luz mental como chama generosa de uma vela de enormes proporções. Os centros metabólicos infundiam-me surpresas. O cérebro mostrava fulgurações nos desenhos caprichosos. Os lobos cerebrais lembravam correntes dinâmicas. As células corticais e as fibras nervosas, com suas tênues ramificações, constituíam elementos delicadíssimos de condução das energias recônditas e imponderáveis. Nesse concerto, sob a luz mental indefinível, a epífise emitia luz, É isso. a epífise emitia raios azulados intensos. Eu só quero fazer um comentário aqui, porque quando eu estava lendo o livro do Chico, como é que é o nome daquele livro? Não sei qual livro. Aquele que você me mandou? Esqueci agora. Daqui a pouco me vem. As Vidas de Chico Xavier. Não, é um sobre falar. Aquele do YouTube? Do áudio. Do áudio. Já O me homem veio. que falava com espíritos, né? Isso, Isso, aí. Alex, obrigada. Ele falava de quando ele foi estudado, né? A mediunidade dele foi estudada. E eu já não me lembro qual o país, que ele foi estudado por vários Rússia, países. se eu não me engano. Mas estudaram ele no momento do transe, né? E diziam que o cérebro dele era um cérebro de um epilético. Então, quando eu estava lendo aqui essa parte, ele falando de todas essas reações que estavam acontecendo no cérebro, de quão ativo estava, me lembrou isso, porque quando ele escreveu esse livro, ele ainda não havia sido estudado, e isso não foi ele que disse, foi o reporte dos cientistas que o estudaram, né, que ele tinha, enquanto em transe, as reações neurais que tem um epilético, sendo que ele não era epilético, né? Então é bastante interessante ler isso aqui também. Uhum. Embora não está falando que são reações de epilético, mas se diz aqui do extenso trabalho que o cérebro está ali fazendo, né? E cabe nós também lembrarmos que hoje nós já sabemos, né, que a glândula pineal que está contida, né, no meio do cérebro é o nosso sistema, né, de hardware, vamos assim dizer, né, físico, que conecta com o espiritual, né, que é através da glândula pineal que nós conseguimos abrir a nossa percepção, né, e para nós que somos médiums, né, conectarmos com os nossos, né, benfeitores espirituais e com aqueles irmãos que vão nos passar, né, mensagens, sejam elas através da psicografia ou da psicofonia, né? Então é muito interessante ver isso. Não só a intuição, até médiuns não ostensivos, né? É a conexão com o mundo espiritual. Sim, com certeza. Todos. Então, vou continuar. Observação perfeita? Indagou o instrutor, interrompendo-me o assombro. Transmitir mensagens de uma esfera para outra no serviço de edificação humana, continuou, demanda esforço, boa vontade, cooperação e propósito consistente.
É natural que o treinamento e a colaboração espontânea do médium facilite o trabalho. Entretanto, de qualquer modo, o serviço não é automático, requer muita compreensão, oportunidade e consciência. Estava admirado. Acredita que o intermediário, perguntou, possa improvisar o estado receptivo? De nenhum modo. A sua preparação espiritual deve ser incessante. Qualquer incidente pode perturbar-lhe o aparelhamento sensível, como a pedrada que interrompe o trabalho da válvula receptora. Além disso, a nossa cooperação magnética é fundamental para a execução da tarefa. Examine atentamente. Estamos notando as singularidades do corpo perispiritual. Pode reconhecer agora que todo centro glandular é uma potência elétrica. No exercício mediúnico de qualquer modalidade, a epífise desempenha o papel mais importante. Através de suas forças equilibradas, a mente humana intensifica o poder de emissão e recepção de raios peculiares à nossa esfera. É nela, na epífise, que reside o sentido novo dos homens. Entretanto, na grande maioria deles, a potência divina dorme embrionária. Eu só quero dizer que, se eu não me engano, a epífise que ele está dizendo é exatamente a glândula pineal. Tá lindo dizendo. Reconheci que, de fato, a glândula pineal do intermediário expedia luminosidade cada vez mais intensa. Deslocando, porém, a sua atenção do cérebro para a máquina corpórea em geral, o orientador prosseguiu. A operação da mensagem não é nada simples, embora os trabalhadores encarnados não tenham consciência de seu mecanismo intrínseco, assim como as crianças, em se fartando no ambiente doméstico, não conhecem o custo da vida ao sacrifício dos pais. Muito antes da reunião que se efetua, o servidor já foi objeto de nossa atenção especial, para que os pensamentos grosseiros não lhe pesem no campo íntimo. Foi convenientemente ambientado e, ao sentar-se aqui, foi assistido por vários operadores de nosso plano. Passa para baixo, por favor. Obrigado. Antes de tudo, as células nervosas receberam novo coeficiente magnético, para que não haja perdas lamentáveis do tigroide, corpúsculos de Nicel, necessário aos processos da inteligência. O sistema nervoso simpático, mormente, o campo autônomo do coração, recebeu auxílios energéticos, e o sistema nervoso central foi convenientemente atendido, para que não se comprometa a saúde do trabalhador de boa vontade. O vago foi defendido por nossa influenciação contra qualquer choque das vísceras. As glândulas suprarrenais receberam acréscimo de energia para que se verifique acelerada produção de adrenalina, de que precisamos para atender o dispêndio eventual das reservas nervosas. Nesse instante, vi que o médium parecia quase desencarnado. Suas expressões grosseiras, de carne, haviam desaparecido ao meu olhar, tamanha a intensidade da luz que o cercava, oriunda de seus centros perispirituais. Após longo intervalo, Alexandre continuou. Sob nossa apreciação, não temos o arcabouço de cal, revestido de carboidratos e proteínas, mas outra expressão mais significativa do homem imortal, filho do Deus eterno. Repare, nesta anatomia nova, a glória de cada unidade minúscula do corpo. Cada célula é um motor elétrico que necessita de combustível para funcionar, viver e servir. Despreocupado de meu assombro, o instrutor mudou de atitude e considerou. Interrompamos as observações. É necessário agir. Acenou para para um dos 6 comunicantes. O mensageiro aproximou-se contente. Calisto, falou Alexandre em tom grave, temos 6 amigos para o intercâmbio. Todavia, as possibilidades são reduzidas. Escreverá apenas você. Tome seu lugar. Recorde sua missão consoladora e nada de particularismos pessoais. A oportunidade é limitadíssima e devemos considerar o interesse de todos. Depois de cumprimentar... Peraí. Alguém quer comentar alguma coisa aqui antes da gente começar com a manifestação do Calisto? Não. É muito interessante aqui quando ele fala
desse trabalho em equipe, né? Porque é claro que o médium não é nada sem os espíritos, né? Mas o quanto o médium que quer trabalhar a sua mediunidade tem que se preparar, não é? Tem que se preparar e ele é muito claro ali, não se prepara apenas naquele dia, né? Se coloca pronto para aquele dia. É uma preparação incessante. E é importante a gente pensar, quando se fala em médium, em todos nós, né? Ostensivo ou não, seja o médium que passe, que psicografe, seja o médium que faça psicofonia, seja o médium vidente, ou seja apenas o nós que no dia a dia intuímos, no trabalho, em casa, porque somos todos médiums, não é? Estamos em constante comunicação com o plano espiritual. E o quão importante é essa reforma íntima, porque o desenvolvimento mediúnico é isso, é reforma íntima, nada mais. O desenvolvimento mediúnico não é participar de um trabalho mediúnico, é se reformar, porque nós estamos nesse trabalho mediúnico 24 horas, né? Então, o quanto a renúncia, o quanto a vontade, amor que é preciso sair de cada um de nós para a gente conseguir andar no caminho estreito, porque não é fácil, né? Não é fácil não perder a calma, não é fácil engolir sapo, não é fácil, somente aqueles dias que a emoção está muito forte, a gente está cansado, ter essa inteligência emocional, não é nada fácil, né? E, e é um aprendizado diário, mas é muito importante a vigilância que a gente sempre fala, a vigilância e essa conexão com Deus através da oração, pedindo força, né, para quando a gente explode, em vez de cair na culpa, olha, pede força, que a próxima vez eu consiga beber a água santa do Chico e ficar ali segurando na boca para me impedir de falar asneira. Né? E aí só engole quando passar à vontade, era assim que ele fazia, né? Então, foi muito assim explícito nessa parte até agora da importância da gente se preparar, né? E pronto, era isso que eu queria falar. Acho que é aqui, ó. Sim, depois de Ah, não, cumprimentar. é aqui, ó. Sim, Desculpa, eu li isso, depois. Calisto, era. Depois de cumprimentar-nos ligeiramente, Calisto postou-se ao lado do médium, que o recebeu com evidente sinal de alegria. Enlaçou-o com o braço esquerdo e, alçando a mão até o cérebro do rapaz, tocava-lhe o centro da memória com a ponta dos dedos, como a recolher o material de lembranças do companheiro. Pouco a pouco, vi que a luz mental do comunicante se misturava às irradiações do trabalhador encarnado. A zona motora do médium adquiriu outra cor e outra luminosidade. Alexandre aproximou-se da dupla em serviço e colocou a destra sobre o lobo frontal do colaborador humano, como a controlar as fibras inibidoras, evitando, quando possível, as interferências do aparelho mediúnico. Calisto mostrava enorme alegria no semblante, feliz, de servo que se regozija com as bênçãos do trabalho, e dando sinais de profunda gratidão ao Senhor, começou a escrever, apossando-se do braço do companheiro e iniciando o serviço com as belas palavras: A paz de Jesus seja convosco. Muito bonito isso. Já agora, no final, uma coisa que também me saltou assim à mente. Claro que André Luiz fala muita coisa, né, nesse capítulo, e é o primeiro capítulo, né, apenas, mas tantas coisas já são nos faladas. Mas uma coisa que eu achei bastante interessante foi a questão da preparação do médium, primeiramente, antes de qualquer trabalho mediúnico, nesse caso, né? E que é um trabalho, uma preparação que já acontece, como ele já falou, né? Às vezes, horas, se não dias, antes da reunião mediúnica, né? E achei muito interessante a comparação que ele fez em relação
a questão da nossa ignorância em relação a esses trabalhos, a essas preparações, a esses trabalhos que são feitos sem o nosso conhecimento, né? No caso que ele falou da criança que vive né, na casa dos pais e não tem nenhuma noção de quanto, né, o custo de vida que é se manter, por exemplo, uma casa, né? E a criança está ali usufruindo de tudo sem ter nenhuma ideia de tudo que está por trás daquilo, né? Então achei isso muito engraçado, porque me tocou a mim também a minha própria ignorância em relação ao trabalho mediúnico. Porque, claro, a gente estuda, a gente lê, mas a gente está sempre aprendendo. E eu não sabia, por exemplo, dessas preparações do corpo, né, do médium, né, que o plano espiritual atenta, né, para trazer o equilíbrio para o nosso corpo, para que possamos nós, né, nos doarmos para fazer o trabalho mediúnico. Que coisa linda isso. Foi uma coisa que me chamou bastante atenção. E a segunda questão que me chamou atenção, mas claro que a gente, de certa forma, já sabe, né? Mas que eu acho que eu teria bastante problema no plano espiritual se fosse comigo, é que Alexandre já falou para Calixto, ó, tu vai passar a mensagem, você vai escrever, mas ó, vai direto pro ponto. Eu já ia ter problema com isso, porque eu falo tanto, eu falo isso que eu ia ficar, pô, mas não dá para, né? Não, ele já falou, vai direto no ponto, sem personalismo, fala o que tem que ser para ser aproveitado por todo mundo, né? E vamos ficar por aí, porque hoje só tem o médio, a coisa tá difícil. Né? Então, mas é engraçado ver esse cuidado também do plano espiritual, dos nossos espíritos benfeitores, porque é uma coisa que nós notamos também no nosso próprio trabalho mediúnico, né? Então é emocionante ver o quanto organizado, e graças a Deus que é o plano espiritual no que toca ao trabalho mediúnico, né? Por isso a importância da gente se preparar, pelo menos nas 48 horas, né, antes da reunião mediúnica, e até, assim, como envolve muito, né, o nosso corpo, né, o nosso perispírito e tal, olhar a alimentação, né, não consumir carne, se possível, tentar ficar ali o máximo sintonizado, mas também observar o que você come, não beber álcool, e aqueles 15 minutinhos, né, que a gente combina de fazer, né, antes de começar a reunião, de sintonizar, né, ficar ali em silêncio, até mesmo para isso, para a gente conseguir ali estar presente, né, organicamente também, ao trabalho que a gente vai iniciar, de todas as formas. Então, essa preparação eu sinto cada vez mais, antes da reunião mediúnica, no domingo, que eu preciso me preparar cada vez mais cedo, né? Não só no dia, não só no dia anterior, mas essa reunião é no domingo, já na sexta-feira, já começar a ficar se preparando, porque é uma complexidade, né? Nossa, é tão profunda e complexa a preparação que a gente nem imagina, que eu fico até com vergonha, né? De estar ali na correria antes de começar a reunião, passando aspirador na casa, essas coisas assim. Então, eu tomei uma bronca do mentor, aquela bronca foi para mim, eu peguei para mim, uma das comunicações em que foi dito que o preparo é muito importante, para ficar atento ao preparo, e aí eu comecei até a deixar coisas que eu fazia no domingo de manhã, fazer antes, no sábado, na sexta-feira, para não influenciar tanto. E eu percebi que ajudou bastante no meu estado de alerta, de sintonia com o plano espiritual. Tati, algum comentário? Tudo bem? Tudo. Comentário. Gostou aí do primeiro capítulo? Gostei. Esse livro, como eu comecei o livro do início, eu tô lendo antes, porque para mim é mais fácil. Eu não sei o que acontece quando alguém lê, eu não consigo absorver muito, sabe? Eu preciso ler no meu tempo e ficar, tipo ali. Então eu li antes. Gostei bastante.
Ah, legal, legal. Paula, tudo bem? Nessa floresta linda aí? Tudo jóia, eu estou na floresta. E cada capítulo eu estarei num lugar diferente. Selma, se quiser comentar alguma coisa ou perguntar alguma coisa, está à vontade. Ariane, você está aí? Eu Tudo tô, bem? tô aqui. Amei tanto o prefácio como o primeiro capítulo, assim, achei incrível. Eu gostei muito das explicações relacionadas à parte orgânica da mediunidade, que isso é muito interessante. Para mim, eu gosto dessa parte, né? Eu que trabalho na área de saúde, sempre gostei muito disso. E eu não terminei, mas eu comecei a faculdade de biologia no Brasil e depois não deu certo. Mas é uma coisa que eu gosto muito estudar, né? Essa parte orgânica da mediunidade. Isso eu achei incrível. E estou assim super empolgada para ver o que mais vai estar vindo, porque esse primeiro capítulo já deu já deixou um gostinho aí de como vai ser incrível e como a gente realmente não sabe de nada. Então, estou muito feliz de poder estar participando aqui do grupo de quinta-feira. Eu espero que toda quinta eu vou conseguir, eu vou fazer o possível para tentar. E mesmo se eu fizer que nem a Selma, se eu ficar escutando, mas fazendo as coisas aqui, hoje deu tudo certo. Coloquei as crianças para dormir, deu tudo certinho. Ai, Então, que continue assim. Ariane, você tem que ler o capítulo 48 dos Mensageiros. 49. 49? Foi eu li. É. Eu fiquei viajando. É toda a parte biológica ele descreve o que se passa na hora do desencarne, mas microscopicamente. Nossa, que incrível. Foi assim demais o capítulo, não é, Alex? A Tati estava lá também. Nossa, eu adorei o capítulo. E é interessante, eu não sei, esse livro foi escrito em 1945, né? Esse livro. A peraí, mensagem de Emmanuel foi em 1905, então... peraí que Porque eu vou não falar. sei na época, assim, aqui no plano terreno, eu não sei como que estava a parte científica de pesquisa em relação a isso, para a gente comparar, sabe? Para saber, porque tem muita informação que com certeza na época talvez não se tinha tudo isso. Com Então, certeza. para quem lia o Com livro na certeza. época, talvez achava que parece livro de ficção, né? Inclusive, né, no livro que eu estou lendo lá, As Vidas de Chico Xavier, tem uma parte que fala que quando o André Luiz, eu acho que não foi Missionários da Luz, eu acho que é Evolução em Dois Mundos, que ele dá umas coisas tão específicas, assim, que o povo reclamou com o Chico, porque era muito acima do que eles podiam compreender. Até assim os médicos, o pessoal que eram assim, que tinha uma educação assim superior, que entendiam um pouco mais das coisas, foram reclamar, porque eles não estavam conseguindo entender, compreender nada. Então, imagina você ir naquela época começar a falar sobre essas coisas tão delicadas da mediunidade, de como funciona em cada glândula, em cada aspecto do cérebro, e né? É incrível mesmo, E incrível. nesse capítulo 1 do livro, teve uma parte que eu não lembro as palavras, mas que falava de energia, que cada célulazinha, eu não sei se ele usou a palavra célula no livro, mas Usou. tudo era energia. E é o que a física quântica fala, né? Então, Hoje, a física quântica não é de 1945, não. foi Não. e eu falei. O interessante também quando ele fala da glândula pineal, né? Faz poucos anos, né, que cientificamente se dá valor à glândula pineal, porque antigamente era um órgão que não fazia nada, né? Que ela cristalizava conforme a gente envelhecia,
e ficava ali, era uma coisa que estava ali no meio do cérebro e que não tinha, enquanto criança ela liberava o growth hormone, mas depois disso ela já não tinha mais, ela cristalizava e não tinha mais uso nenhum. E hoje já se vê que não é bem assim, há estudos e estudos mostrando a importância da glândula pineal, né? Pineal. Então, realmente é fascinante, coisas que o Chico trazia, um homem que não era um cientista, não é? Trazia informações que um cientista que nem daquela época sabia, né? Então, realmente é fascinante. Bom, vamos acabar então, 1 minutinho para as 9. Ficamos com a empolgação aí para as cenas do próximo capítulo, na próxima quinta-feira. E quem gostaria de fazer a prece para encerrar? Eu posso fazer. Pode. Tudo bem por aí, Selma? Acho que ela está quietinha ali. Acho que nós não estamos conseguindo ouvi-la. Ouvir. É. Então pode fazer, Alex, por favor. Uhum. Deixa eu só tirar aqui a câmera. Querido Mestre Jesus, é com muita alegria, com muita gratidão no coração, chegamos ao final do nosso estudo e agradecemos a Ti e a Deus, nosso Pai, pela oportunidade de estarmos juntos, mais uma vez aprendendo. Agradecemos a Ti também pelos benfeitores espirituais que nos assistiram durante esse estudo, pela Tua luz que brilha sobre nós, e rogamos a Ti que essa luz continue a brilhar sobre cada um de nós, sobre nossos lares, e que ela se expanda, beneficiando nossos vizinhos, nossos irmãos necessitados ao nosso redor, e que daqui desse estudo, dessa congregação, nós possamos ter contribuído para a mudança da psicosfera terrestre, que possamos ter melhorado a psicosfera do nosso planeta. Ser conosco, Jesus, não nos deixe distanciar dos ensinamentos aqui, e nos dê força, sabedoria, discernimento, disciplina, para aplicarmos esses ensinamentos em nossas vidas diárias, no dia a dia, que nós possamos lembrar deles e fazer uso, pôr em prática o que aqui tem sido aprendido, que possamos ter força e bom ânimo para continuar promovendo a nossa reforma íntima. Pedimos a Ti pelos nossos irmãos que não puderam estar conosco hoje, que recebam suas bênçãos, onde quer que estejam, que receba a Tua paz e a Tua luz. E assim, nessa comunhão, dentro da Tua paz, unidos num só propósito, pedimos a Ti e aos benfeitores espirituais permissão para encerrarmos o estudo de hoje. Sê conosco, Senhor, que assim seja. Obrigada, Alex. Eu vou parar o recording aqui.